Olá! Neste capítulo, falaremos sobre a cárie dentária. Autoras: Eli Paula Silva Jardim e Érica Nayane Gonçalves Alves. Quinto período de Odontologia FUNORTE. Professora Andréa Eleutério. A cárie dentária continua sendo o principal problema de saúde bucal na maioria dos países industrializados, afetando cerca de 60 a 90% dos escolares e praticamente todos os adultos. Sua ocorrência é importante causa de dor, perda dentária, problemas na escola e absenteísmo no trabalho. No Brasil, a análise das estimativas disponíveis revela que o declínio da cárie dentária na população infantil está ocorrendo de forma desigual na população brasileira. A perda dentária precoce entre adultos e o edentulismo entre idosos são muito elevados. No século XX, foi introduzido o índice CPO, que se revelaria uma forma especialmente interessante de medida, largamente empregada até os dias atuais. Inicialmente, aplicado por Klein e Palmer em 1937, em pesquisa epidemiológica envolvendo crianças indígenas nos Estados Unidos. Esse índice, o CPO, teve seus critérios metodológicos de registro, tabulação e análise explicitados posteriormente pelos autores Klein e Palmer. Para medir a experiência de cárie na dentição permanente da população infantil, foi registrado o número de dentes cariados, perdidos e obturados em cada criança. O valor resultante era expresso pela somatória do número de dentes permanentes atacados por cárie, e isso configurava em um novo índice. Um dos principais aspectos metodológicos do índice CPO dizia respeito à técnica do exame e critério de diagnóstico da cárie. Entre as décadas de 1950 e 1980, foram realizados no Brasil os primeiros levantamentos epidemiológicos de cárie, inclusive a primeira pesquisa de âmbito nacional, ocorrendo em 1986. Os critérios diagnósticos dos levantamentos realizados nesse período envolviam o exame tátil-visual para o diagnóstico da cárie, com uso de espelho bucal e sonda exploradora pontiaguda. Um dente é considerado cariado quando uma lesão de fóssula ou fissura, ou ainda de superfície lisa, tem uma cavidade evidente, com esmalte socavado ou amolecimento detectável do assoalho ou das paredes. Os índices de cárie ainda registram os dentes com experiência pretérita do agravo, registrando aqueles que já receberam tratamento odontológico de restauração e aqueles que foram extraídos como consequência de cáries. Com essas experiências, os índices construídos expressam a experiência de cáries tanto para a dentição primária como para a permanente, tendo como unidade de medida o elemento dentário ou a superfície dentária. Para o cálculo do índice CPOD e seus componentes, todos os dentes examinados devem obrigatoriamente receber um código. O índice de CPOD mede não apenas a prevalência, mas também a severidade da cárie dentária. No Manual da Organização Mundial da Saúde para os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal, o leitor encontrará ainda especificações técnicas quanto às idades empregadas para a indicação do ataque de cáries. Como os índices de cáries expressam a experiência presente e passada de cáries, seus valores são fortemente influenciados pela idade das pessoas nas quais a medida é tomada. Nesse sentido, a OMS recomenda avaliar a distribuição das doenças bucais nos seguintes grupos etários de referência: 5 anos para a medida de prevalência de cáries na dentição decídua, 12 anos para a medida de prevalência de cárie na dentição permanente de crianças, 15 anos para adolescentes,
35 a 44 anos para adultos e 65 a 74 anos para idosos. O total de dentes CPO de um indivíduo pode variar, portanto, de 0, onde não existe nenhum dente cariado, perdido ou restaurado, até 28, onde todos os dentes, com exceção dos terceiros molares, se apresentam cariados, perdidos ou restaurados. O papel da sonda exploradora no diagnóstico de cárie. A importância da dimensão tátil no diagnóstico de cárie, que é forte no passado, vem cedendo lugar para a dimensão visual, no qual a sonda exploradora é empregada somente para remover depósitos sobre a superfície examinada, identificar a presença de selante, checar alterações visuais e avaliar suavemente a textura de superfícies e tecidos, inclusive a presença de amolecimento em lesões que não seriam pressionadas. Com o desenvolvimento da cariologia, incluindo novas técnicas de diagnóstico e tratamento, tem-se dado crescente importância ao registro de diferentes estágios das lesões de cárie, dividindo o componente cariado em mancha branca, lesão de esmalte e de dentina. O registro de lesões de cárie não cavitadas e lesões em esmalte visa permitir um quadro epidemiológico mais abrangente da distribuição do agravo na população. Limitações e aspectos críticos do índice CPOD. Embora seja largamente utilizado, o índice CPOD apresenta algumas limitações. Seus valores não têm relação com o número de dentes sob risco. Por exemplo, uma criança de 7 anos, com apenas 9 dentes permanentes irrompidos, dos quais 3 foram afetados por cárie em muito pouco tempo, terá CPOD menos elevado que um adulto com 4 dentes cariados, apesar de apresentar maior proporção de dentes atacados em um período de tempo mais curto. Além disso, valores de CPO relativos a segmentos de população com fácil acesso à assistência odontológica, em que dentistas indicam amplamente restaurações preventivas, podem superestimar a experiência de cárie. Outra limitação do índice CPOD diz respeito à inclusão de dentes com distintas condições. Como seu cálculo resulta da somatória dos seus componentes, atribui-se igual peso a condições diferentes, e um dente restaurado e saudável e um dente cariado não tratado contribuem de modo equivalente para o valor do índice. Ademais, não é considerada a presença de dentes rígidos, uma dimensão de saúde e não de doença. Mas como superar essas limitações? Para superar essas limitações, foram sugeridos novos índices aferindo o número de dentes funcionais, contabilizando o número de dentes rígidos e restaurados saudáveis, o índice FST. Níveis de análise. A análise dos dados produzidos pelos levantamentos epidemiológicos de cárie pode ser explorada com base nos indivíduos examinados enquanto unidade de observação. Prevalência e incidência. Os levantamentos epidemiológicos de saúde bucal, que são realizados pelos serviços de saúde, produzem informações de morbidade. É interessante sublinhar, no que diz respeito a essas informações, sua diferenciação entre prevalência e incidência. Dada a natureza transversal desses levantamentos, os índices de cáries obtidos são medidas instantâneas. Elas se referem a um único recorte temporal e não permitem considerações sobre o quanto de doença foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. Nesse sentido, os índices de cáries resultantes desses levantamentos são medidas de prevalência e não de incidência. Medidas de incidência também são usuais em pesquisas epidemiológicas da cárie dentária, mas demandam delineamentos diferenciados
para a coleta de informações de modo organizado no tempo. Índice de cuidados odontológicos. Uma forma particularmente interessante para o estudo dos componentes do CPOD foi originalmente proposta por Walsh em 1970. O índice de cuidados odontológicos foi definido como o quociente entre o total de dentes restaurados e a soma de dentes num determinado grupo de referência, e sua aplicação dirige-se a estudos comparativos da efetividade dos programas de atendimento odontológico. As necessidades de tratamento podem ser divididas em necessidades normativas, sentidas e manifestas. De-se serem normativas as necessidades identificadas por profissionais e especialistas, enquanto sentidas são as necessidades identificadas pelas próprias pessoas. São manifestas as necessidades sentidas, quando conjugadas com a busca por atendimento. Nesse sentido, nem toda necessidade é transformada em demanda, e nem toda demanda resulta em utilização de serviços. A mediana corresponde ao valor manifestado pelo elemento que divide em duas porções de tamanhos exatamente iguais uma distribuição finita de dados ordenados em escala crescente. Se o número de elementos descritos for ímpar, a mediana será situada entre os dois grupos de valores mais e menos elevados. Se for par, usa-se dois números e a mediana corresponderá à média aritmética desses dois valores. As variáveis quantitativas CEOD e CPOD podem ser descritas e analisadas de duas formas. Na análise categórica, que consiste em efetuar o estudo das frequências de população, classificada em cada categoria de interesse, e a análise paramétrica, que consiste em computar diretamente o conjunto de medidas sem a interposição de uma etapa classificatória de seus respectivos valores. Na descrição da distribuição de frequências dos índices de Cary, deve-se identificar o desvio padrão, que corresponde a um parâmetro médio de magnitude das dispersões individuais, a variância, que é o desvio padrão elevado ao quadrado, e a inclinação, que é uma medida de assimetria da distribuição de uma variável. Comparação entre grupos. Nas análises epidemiológicas, fazem-se comparações associadas ao esclarecimento de diferentes temas, envolvendo, por exemplo, testes de hipóteses em casos de níveis de agravo antes e depois da fluoretação da água. O recurso de análise paramétrica mais usual para a comparação de duas médias é o teste T-de-Student, que informará se a comparação envolve um mesmo grupo de população, como medidas, por exemplo, formadas antes e depois da determinada intervenção, e o outro recurso é a análise não paramétrica, que consiste em uma comparação das posições relativas que os valores assumidos pelos elementos amostrais obtiveram em uma escala ordinal. O Q quadrado, sendo também não paramétrica, não demanda a apreciação de normalidade da distribuição e pode ser útil para a classificação de diferentes grupos quanto aos níveis de prevalência de Cary. Na associação entre variáveis, há o coeficiente de correlação de Pearson, que consiste em uma indicação quantitativa do grau de associação entre dois conjuntos de medidas tomadas para um mesmo grupo de referência. O coeficiente de relação de Rankine-Sperman baseia-se em uma sistemática de averiguação de ranking de ordenação escolar dos valores medidos para as duas variáveis. Fatores associados à prevalência de Cary. Fatores socioeconômicos, hábitos alimentares, características da higienização bucal, oferta de flúor nas águas de abastecimento público, acesso a serviços odontológicos, fatores como o tipo de escolaridade e a localização das escolas selecionadas para a amostra são fatores importantes para estudos epidemiológicos em odontologia. Em diferentes cidades, é possível ainda o registro do porte de população, sexo, idade, grupo étnico, etc.,
Quanto aos procedimentos odontológicos no serviço público, registrados no CIA-SUS, podem ser discriminados em 4 categorias: procedimentos cirúrgicos, como a extração dentária, procedimentos não cirúrgicos, como restauração dentária, procedimentos preventivos, como no caso de aplicação de selante e flúor tópico, e ainda procedimentos coletivos, como na educação em saúde bucal, aplicação de bochechos fluorados, evidenciação de placa dentária e escovação supervisionada. No Brasil, em muitas regiões onde a população tem acesso a água e creme dental fluorados, esse fenômeno pode ser resultado de medidas de saúde coletiva, que têm por base apenas a estratégia populacional. Por essa razão, especialistas têm chamado a atenção para a necessidade de combinar esse tipo de estratégia com iniciativas e recursos complementares de saúde bucal para os grupos de maior risco e vulnerabilidade social. Referência: obrigada.